E aí galera, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha só, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo da borracha no Brasil, tá? Lembre-se que o ciclo da borracha foi um ciclo de certa forma curto, mas muito importante para a economia brasileira ali no início do século XX, tá certo? Em alguns momentos ali concorrendo com até mesmo o ciclo do café, tá ok? Então olha só, antes da gente compreender qualquer coisa, vocês tem que assimilar que os territórios que mais produziam, os territórios que mais fabricavam látex, mais extraíam, melhor dizendo, látex, que era a matéria-prima da borracha, que é a matéria-prima da borracha, eram os territórios do Amazonas, do Acre, da Rondônia e do Pará, tá certo? Pessoal, é muito importante que vocês assimilem os conteúdos de história fazendo ligações, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês têm que contextualizar o ciclo da borracha com a segunda revolução industrial. No início do século XX, o mundo ainda está vivendo a segunda revolução industrial, então nós temos aí o surgimento de novas técnicas de produção, novas inovações nos ramos de comunicação, de combustíveis que passam a ser utilizados, tá certo? E também nós temos o surgimento da indústria automobilística ali a partir de 1886. Junto com a indústria automobilística, galera, vai surgir uma forte demanda por pneus, por borracha vulcanizada para a fabricação dos pneus. E é nesse contexto que vai surgir essa demanda mundial por borracha. E é nesse contexto também que o Brasil vai apresentar aí cerca de 90% das exportações brasileiras, aliás, 90% das exportações mundiais eram do látex brasileiro, tá? Então é nesse contexto que vocês têm que assimilar o ciclo da borracha. Lembre-se da segunda revolução industrial, lembre-se da indústria automobilística, tá certo? E aí, galera, ó, o auge vai ocorrer ali entre os anos de 1895 e 1915, é o auge do ciclo da borracha, é o auge dessa economia, é quando esse produto vai apresentar mais riquezas ao Brasil. Nesse momento, como eu falei para vocês, o Brasil representava 90% das exportações mundiais, né, de borracha. E isso era, para o Brasil, 40% das exportações nacionais, né? Ou seja, era um produto que estava movimentando bastante a nossa economia, certo? Não esqueçam disso. Sem contar que isso vai trazer uma forte modernização, uma forte transformação nos territórios que apresentavam as seringueiras, que era a árvore, que é a árvore que produz o látex. Por que eu estou dizendo isso? Porque territórios como Manaus, como o Pará, o Amazonas, né, Belém, lá no Pará, eles vão passar por uma modernização muito grande, vai ocorrer aí construção de edificações bastante, digamos assim, inovadoras, bonitas, que chamam a atenção por sua beleza, como por exemplo o Teatro Amazonas em Manaus, que é um teatro que reflete a riqueza do ciclo da borracha, por exemplo, tá certo? Assim como o Palácio do Governo. Ou seja, nós temos aí várias cidades que vão passar por uma modernização em termos de duplicação de avenidas, avenidas mais largas, edificações mais belas, tá certo? Mais luxuosas, casas que começam a ter aparelhos telefônicos nas residências, o uso do bonde, né? Ou seja, tudo isso mostra a modernização que foi possível e a urbanização que foi possível a partir do ciclo da borracha. Pessoal, um fato interessante, talvez um dos fatos mais importantes em relação ao ciclo da borracha, é o que a gente chama de questão do Acre, certo? A questão do Acre, galera, ocorrido ali em 1903, foi o seguinte: até 1903, o Acre ele não pertencia ao Brasil, era um território que pertencia à Bolívia. E era um território que tinha muitas seringueiras. Então, desde o século XIX, no final do século XIX, e ao mesmo da metade do século XIX, muitos brasileiros migravam para a região do Acre. E quando eu falo brasileiros, eram principalmente nordestinos que estavam fugindo de secas históricas que ocorreram no século XIX.
Então, o Acre era muito habitado por brasileiros, mas era um território que pertencia à Bolívia e, ao mesmo tempo, esse território estava arrendado, alugado a uma empresa norte-americana chamada Bolivia Syndicate, que estava responsável por administrar economicamente e explorar aquela região. Percebam o nó que isso é, né? Tanto que a Bolívia vai exigir que os brasileiros saiam do Acre e vai tentar expulsar os brasileiros. A Bolívia vai organizar um exército, mas os brasileiros vão reagir sob a liderança do militar Plácido de Castro, militar gaúcho, e os brasileiros vão vencer esse conflito. Quando os brasileiros vencem o conflito, os brasileiros eles vão decretar a independência do Acre. Mas é claro que a Bolívia não vai reconhecer assim de início a independência do Acre. Isso só veio a partir da assinatura do Tratado de Petrópolis. Por meio desse tratado ficava estabelecido o seguinte: a Bolívia reconheceria a independência do Acre, aliás, a anexação do Acre ao Brasil, com o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras ao governo boliviano e uma indenização de 110 mil libras à Bolívia Syndicate. Foi assim que o Acre passou a ser brasileiro. E o que vai marcar o fim, professor, do ciclo da borracha no Brasil? Galera, já em 1877, um grupo de ingleses vai roubar cerca de 70 sementes de seringueiras, e eles vão roubar do Brasil num que a gente chama de biopirataria. E eles vão plantar essas sementes em suas colônias no Ceilão, atual Sri Lanka e Singapura. Lá os ingleses vão usar novas tecnologias, vão usar novas técnicas para tentar produzir o látex de forma mais intensa. Eles vão criar meio que fazendas especializadas na produção de látex e na plantação de seringueiras. Algo bem diferente do que ocorria no Brasil, porque aqui no Brasil, galera, as seringueiras nasciam na floresta. Elas nasciam naturalmente na floresta, não havia nenhum espaço destinado à produção intensa de látex, tá certo? Consequentemente, as colônias inglesas vão produzir numa quantidade bem maior e vão assumir a liderança na exportação do látex, porque eles vão produzir em latifúndios, em grandes propriedades. E é assim que, a partir de 1915, a borracha brasileira começa a entrar em crise. Para vocês terem uma ideia, já em 1919, as exportações brasileiras de borracha não chegavam a 10%, tá certo? E assim, fechamos o ciclo da borracha no Brasil. Espero que tenha sido compreensível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, é só falar nos comentários. Fiquem bem, se cuidem e um abraço. Valeu!